Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Monte de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a esse mestre. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos continuar a leitura do nosso livro chamado Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, o nosso querido médium mineiro, e pelo espírito Humberto de Campos. Lembrando que Humberto de Campos, depois de um certo tempo trabalhando com o nosso Chico Xavier, ele acabou utilizando um pseudônimo, conhecido também como Irmão X. Então, muitas das vezes, nós vamos ver livros do Chico e o espírito é Irmão X. E muitos vão se perguntar, quem é esse Irmão X? Nada mais do que Humberto de Campos. Para quem não sabe, Humberto de Campos, espírito, psicografava com Chico Xavier. E em um certo momento, a sua família na Terra achou que o dinheiro da venda dos livros psicografados por Chico, juntos de Humberto de Campos, deveriam ir uma parte para eles, a família, né? Já que eles eram familiares, como eu disse, de Humberto de Campos, nosso grande escritor. E aí acabou que Humberto de Campos começou a escrever através de Chico, mas assinando como Irmão X, utilizando-se desse pseudônimo. Ok? Vamos dar uma olhadinha para ver quem já está aqui conosco? Nós temos o primeiro boa noite da minha querida amiga Socorro. Como você está, Socorro? Espero que você esteja muito, muito bem. Que Jesus abençoe você, sua família, principalmente a sua netinha. Ela está bem, Socorro? Manda um beijinho para ela, tá? Oi, Denise. Muito boa noite para você também. Que Jesus abençoe você e sua família. Amanhã, se Deus quiser, estarei com a sua filha na nossa reunião de quinta-feira. Albertinho, meu grande irmão Albertinho, espero que você esteja muito bem também. Manda um beijão para a Ângela e o casal seja visitado pelos bons espíritos e que essa família aí esteja sempre amparada. Grande beijo, meu irmão. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Sérgio amanhã estará comigo na reunião de quinta-feira à noite no nosso Centro Espírita na Monte de Castro, no grupo de estudos de Joana de Ângeles, né? Espero que você esteja gostando. Eu estou gostando muito. A Ana, nossa querida amiga Ana Bandeira, é muito, muito boa. O trabalho que ela faz é excelente. Estou muito feliz nesse grupo. Silvia, muito boa noite, Silvia. Um beijo em toda a sua família. Espero que vocês estejam também muito, muito bem. Neia, tudo bom, Neia? Muito boa noite. Que Jesus ilumine vocês. Obrigado pela visita, pela participação em todas as quartas. Tereza, tudo bom, Tereza? Uma ótima noite para você, para sua família. Que Jesus ilumine vocês aí. Albertinho, aparecendo aqui. Estamos juntos, é isso mesmo, Albertinho. Somos família, meu amigo. Eu acho que já podemos iniciar, então, a nossa introdução. Lembrando que a gente sempre faz uma introdução mais ou menos longa. E aí as pessoas vão chegando, vão acompanhando, e depois a gente começa a leitura do livro. E hoje, o que eu pensei em falarmos na nossa introdução? Porque o nosso capítulo 17, será Jesus na Samaria. E em alguns momentos, a gente ouve falar da Samaria, dos samaritanos, e não entendemos muito bem quem são eles, né? Até porque hoje em dia restaram muito poucos samaritanos no mundo. Quem acompanha, quem segue uma página no YouTube
é um canal chamado Israel com Aline. Ela, de vez em quando, ela cita os samaritanos. Já teve um episódio só sobre os samaritanos. Aí são números ainda muito reduzidos, né? Mais de uma civilização, né? De um grupo civilizacional que era bem grande na época de Jesus. Então, o nosso objetivo nessa introdução é falar um pouquinho. Eu sei que eu já em outras vezes, outras oportunidades, eu citei, mas é sempre bom a gente repassar um pouquinho, porque sempre tem um detalhe a mais, um detalhe a menos, sempre tem uma história que às vezes a gente não ouviu e que faz com que guardemos melhor nas nossas mentes essas informações, né? Então eu vou dar uma de chato e vou repetir essa historinha, porque tem gente que está vindo pela primeira vez e outras pessoas que já estão aqui há muito tempo, que já ouviram isso, mas vale a pena dar uma revisada, tá bom? Então nós vamos voltar para 4.000 anos, 2.000 antes de Cristo, numa região chamada Crescente Fértil. Crescente Fértil, muitas das vezes nós vamos ouvir falar nessa, nessa região, né? Foi o nosso primeiro núcleo civilizacional, vamos dizer assim. É claro que existiam outros grupos até bastante evoluídos, né? Espalhados pelo mundo. Se a gente for para a Índia, nós vamos descobrir que também 5, 6, 7 mil anos atrás existiam já grupos civilizacionais às margens do rio Indo, mas nós vamos nos fixar hoje nesse Crescente Fértil, que fica onde? Fica ali na... Ah, Silvia, é isso mesmo, né? O Israel com a Aline, né? Muito legal. Então, o Crescente Fértil vai abranger desde uma região que era conhecida como a Mesopotâmia, né? A região entre dois rios, o rio Tigre e Eufrates. E nessa região da Mesopotâmia você tem três grandes regiões chamadas ao norte a Síria, ao centro Babilônia e ao sul a Suméria, mas um pouquinho mais à esquerda da Mesopotâmia, nós vamos ter ali a Canaã, a Terra Prometida, e mais à esquerda dessa região onde hoje temos o Estado de Israel, nós teremos ali o Egito. Eu fiz peguei uma ilustraçãozinha aqui para vermos por que é crescente fértil, porque é esse formato dessa lua crescente, tá? Então, esse mapa está atualizado. Então, a Mesopotâmia está escrito ali. Hoje em dia, onde é que seria a Mesopotâmia? Seria no Iraque, tá? Aí vai passar ali também por Israel, dá para ver ali no mapa, e chega até o Egito. Então, essa era a região que foram os primeiros assentamentos, vamos dizer assim, que antigamente nós éramos caçadores-coletores. E aí chegou um momento que nós começamos a domesticar os animais, a cultivar os grãos, e aí o povo, o Homo sapiens sapiens, que ficava circulando, caçando, né, e comendo tudo que encontrava pelo caminho, percebeu que podia se sedentarizar às margens de rios. Então, os egípcios ficaram ali às margens do Nilo, como eu falei, os mesopotâmicos ficaram às margens do Tigre e Eufrates, os, vamos chamar de judeus, né, mas depois a gente vai dar as nomenclaturas corretas, ficaram ali no Rio Jordão e começaram a desenvolver as suas civilizações, tá? E aí, 4.000 anos atrás, numa dessas áreas aí, mais especificamente na Mesopotâmia, e mais ainda específico, na Suméria, no sul da Mesopotâmia, numa cidade chamada Ur, depois conhecida como Ur dos Caldeus, vai aparecer um homem que para a gente vai ser muito importante, que é o nosso primeiro patriarca, chamado Abraão. Então, nós vamos mudar aqui a tela para vermos o que nós estamos falando ali. Então, lá no sul, nós temos escrito ali Caldeus, né? Como eu falei, que era a cidade chamada Ur dos Caldeus. Então, você tem ao lado esquerdo da palavra Sumérios, onde ficava essa cidade. E eu fico imaginando, né, Abraão
4.000 anos atrás, nessa cidade chamada Ur, dizendo que era uma cidade muito grande, muito desenvolvida, mas provavelmente ele deveria ser um líder tribal ainda e o chefe de um grupo razoavelmente reduzido. Não vamos imaginar que era um grupo de milhões, lógico que não, era um grupo reduzido. E ele recebe a inspiração supostamente divina com a ordem para sair desta região da Mesopotâmia e se dirigir para uma terra desconhecida. E, nesta caminhada, conduzir o seu povo, porque, como eu disse, ele deveria ser algum líder tribal. E lá foi ele, seguindo apenas com a sua fé, com a coragem e sendo o líder de um povo. Deus, ou sabe lá quem mandou esse recado mediúnico para ele, disse que a partir dele, uma grande civilização surgiria. E aí chega ele na Canaã, também conhecida por todos nós como a Terra Prometida. Então vamos ver que nesse mapinha, lá do lado esquerdo, existe Jerusalém. Então ele vai caminhar, é claro que ele caminha muito mais, não é uma linha reta, né? Ele vai para o Egito antes, eu vou encurtar a história, então vamos supor que ele já vai, para facilitar a nossa compreensão, ele vai sair da cidade de Ur e vai lá para a região perto de Jerusalém. Chegando lá, não era que ele vai encontrar só terra fértil para plantar e viver em paz, não. Ele encontra povos que ali já existiam, né? Os conhecidos cananeus. Por isso que nós chamamos de Canaã, tá? E o seu grupo acaba se misturando, criando laços com aqueles que lá existiam na Canaã, com todos os povos cananeus. E as religiões começam a se misturar, né? Por mais que Abraão tivesse já esse conceito de um Deus único, porque ele justamente fora convidado para sair da Mesopotâmia, porque lá eles eram idólatras, eles tinham diversos deuses. Ele chega na Canaã e se mistura com os cananeus. Tanto é verdade que hoje sabemos que o deus mais importante dos cananeus era o deus El. E aí o primeiro filho de Abraão, como se chama? Ismael. Então você vê nitidamente que existe esse sincretismo, essa mistura religiosa entre a fé de Abraão e a fé dos povos cananeus. Abraão tem o segundo filho, agora sim com a sua esposa. O primeiro filho ele acabou tendo com uma escrava, já que Sara, sua esposa, era muito velha e ela achou que não ia conseguir engravidar. Abraão teve um primeiro filho, como eu disse, Ismael. Depois, Sara engravida. E aí teremos Isaac, o segundo patriarca do judaísmo. Depois, Isaac vai ter um filho chamado Jacó. E Jacó aí terá mais de 10 filhos. Vamos botar aqui um número para facilitar a nossa compreensão, de 12 filhos. O filho mais importante de todos, naquela época, quem era? Era o primogênito, o primeiro filho, o homem mais velho. Só que José tinha uma. Desculpa, já estou antecipando aqui, dando spoiler. Só que Jacó, também conhecido como Israel, tinha uma predileção pelo filho José, que não era o mais velho. Isso causou imensos ciúmes em todos os seus irmãos. Então José não era o primogênito, mas era o queridinho do papai, queridinho de Jacó barra Israel. Ele tinha esses dois nomes, tá? Depois ele transformou o nome de Jacó para Israel. E os irmãos, cheios de inveja, cheios de ciúmes, o que eles fizeram? Eles acabaram arranjando uma arapuca para José e o venderam como escravo. José foi para lá no Egito.
dentro dessa região do Crescente Fértil, onde tudo que estava fervilhando no mundo naquela época estava ali dentro. Então José vai lá para o Egito. Só que José não era queridinho de Jacó à toa. José era muito inteligente. E ele acabou caindo nas graças do faraó do Egito. E resolvia todos os problemas para o faraó. Ele tinha uma inteligência acima da média e ele conseguia fazer algumas previsões, ele conseguia fazer interpretações de sonhos. E uma vez o faraó teve o sonho das vacas magras e vacas gordas. Ele sonhou com 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. José olhou e falou assim: Olha, faraó, vamos nos preparar, porque nós vamos ter 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita dificuldade. Provavelmente vamos ter uma seca muito grande, então vamos criar alguns armazéns, alguns depósitos para guardar, armazenar os grãos. E assim, no período de dificuldade, nós vamos ter alimento de sobra, beleza? E não deu outra. Foram 7 anos maravilhosos e depois 7 anos dificílimos, desculpa. E assim, o faraó transforma José como uma espécie de primeiro-ministro do Egito. Vê a importância dele. Os irmãos que ficaram lá na Canaã acabaram ouvindo que José tinha se dado muito bem no Egito, e essa seca que chegou no Egito, chegou também na Mesopotâmia, chegou também na Canaã, né? E os irmãos começaram a passar fome. E eles pensaram: se a gente for para o Egito, será que José vai nos perdoar? E lá eles foram desesperados e José, junto do faraó, acolheram toda a família que acabou migrando da terra prometida, que Abraão havia conduzido, e foram para o Egito. Com isso, o tempo foi passando, o faraó morreu, José morreu, vieram outros faraós, e a fama de José desapareceu com o tempo. O que aconteceu com o povo? A gente vai chamar de judeu, mas na verdade na época eles eram conhecidos como hebreus, tá? O que aconteceu com o povo hebreu? Eles foram transformados em escravos do faraó. Aí sim que vai surgir Moisés, aí já estamos falando de muitos séculos depois, e que vai reunir todo o povo hebreu e vai retornar para a terra prometida. Porque às vezes, como a gente só assiste a novela da Record, filmes de Hollywood, a gente acha que a história começa com Moisés, mas não, a história deles começa muito antes. Moisés só retorna com o povo para a terra prometida, para Canaã. Perfeito? No meio do caminho, a gente sabe que ele sobe no Monte Sinai, recebe os 10 mandamentos de Deus, e ele vai e acaba reconduzindo, libertando o seu povo. Deixa eu ver aqui se caiu a. Acho que está direitinho, não tá? Acho que está direitinho assim. Está direitinho. Ele acaba reconduzindo o seu povo à terra prometida. Quando o povo se assenta na terra prometida, eles se dividem em 12 regiões. Por que 12 regiões? Porque Jacó, que também era conhecido como Israel, teve 12 filhos. E esses grupos se reuniram nesses núcleos familiares e se assentaram na Terra Prometida em 12 regiões, divididos por essas 12 famílias, que eram muito grandes já, né? Lembrando que já passaram séculos e séculos até chegar nesse momento. E aí nós temos mais uma imagenzinha aqui com as 12 tribos de Israel, tá? Então, cada tribo dessa daí, cada corzinha dessa diferente, era um núcleo familiar de origem de Jacó barra Israel. Que aí tudo bem? Tudo direitinho, né? Dito isso, cada tribo dessa tinha um líder, como se fosse um governador.
Só que não era chamado de governador. Vocês lembram como eram chamados? Deixa eu ver se. Ah, eu não estou vendo aqui o. Eu não estou vendo aqui. Eles têm lideranças locais, tá bom? Um desses líderes era Sansão. Vocês devem lembrar de Sansão com a sua cabeleira, né? As lideranças locais eram chamadas de juízes, era a época dos juízes. Por isso, quando a gente abre a Bíblia, tem lá o período dos reis, o período dos juízes. Nesse momento, nós estamos falando dos juízes. Sansão era um dos juízes. Só que cada tribo dessa brigava com a outra. Era aquela confusão familiar enorme, né? E acabou que eles decidiram se unir e transformar tudo num reino só. E aí, como eu disse, a época dos juízes também tinha a época dos reis. Quando a gente abre a Bíblia, está lá o período dos reis. O último grande rei, rei Salomão, filho do rei Davi. Então nós temos mais uma imagenzinha aqui. Deixa eu mudar. Que essa é a época do Reino Unido de Israel. O primeiro rei foi Saul, depois Davi e o último Salomão. Esse período de unificação total do reino de Israel. Como está escrito aqui, para ficar mais fácil, o Reino Unido de Israel, já que vem das 12 tribos de Israel. O problema é que houve um golpe quando Salomão teve um filho, houve um golpe e o filho de Salomão ficou controlando o reino do norte e um dos generais de Salomão controlou o reino do sul. O reino do norte continuou com o nome de Reino de Israel e o reino do sul ficou como Reino de Judá, que era o nome de uma das 12 tribos, tá? Então, quando a gente para olhar aqui o sul, por exemplo, o Reino de Judá, nós vemos que existe uma cidade que é bem famosa, que seria a capital, chamada Jerusalém, a capital espiritual, vamos dizer assim. E no Reino de Israel, qual a cidade mais famosa ali, que seria a capital, seria Samaria. Aí a gente já começa a entender, opa, Reino de Judá, eles não eram os hebreus, os israelitas. Agora você já começa a poder pensar em chamar de judeus, por quê? Porque vem desse reino de Judá. E o pessoal do norte, do reino de Israel, por a capital ser Samaria, você já começa a imaginar que o nome vai vir de samaritano. Ok? E esse reino dividido em duas partes, eles se odiavam, tinham diversas diferenças. Uma muito importante, que o pessoal do sul, os judeus, eles achavam que só em Jerusalém você poderia, de alguma maneira, ter um templo para a conexão direta com Deus. E o pessoal do norte, eles não podiam entrar no sul. Então, eles tinham o seu próprio templo. Então, cada um achava que o seu templo de adoração a Deus era superior ao outro. Para piorar a situação, lá na Mesopotâmia, lembra que nós falamos que tinham 3 grandes regiões, a Assíria, a Babilônia e a Suméria? Os assírios invadiram o reino do norte, esse reino azul, o reino de Israel, e transformou todos os, vou chamar de samaritanos, para ficar didático para a gente, em escravos. E um pouquinho depois, os babilônicos, com Nabucodonosor II, invadiu o reino do sul, o reino amarelo, o reino de Judá, e também escravizou os, chamar de judeus, para também ficar didático para a gente aqui. Foi o período dessa escravização dos judeus, chamado de cativeiro da Babilônia. Eles passaram 70 anos na Babilônia como escravos, na época de Daniel, tudo está na Bíblia. Só que 70 anos depois, vem um sírio, não é um assírio, o nome é parecido, mas é outro,
e acaba libertando, dominando tudo e libertando o povo do reino de Judá. Para tranquilizar quem está um pouco perdido e facilitar a compreensão, vamos imaginar que os samaritanos eles se libertaram e os judeus também se libertaram. Só que o ódio ficou muito maior. Por quê? Porque os judeus achavam que os samaritanos tinham se misturado com os assírios, aquele povo que escravizou. Eles casaram com os assírios, eles misturaram religião, misturaram cultura. Já o povo do sul, isto é, o reino de Judá, os judeus, eles foram para a Babilônia, mas passaram 70 anos puros, sem nenhum tipo de mistura cultural, mistura religiosa. Então, para eles, isso foi o máximo da pureza. Tanto quando a gente pega, por exemplo, alguns textos de Saulo de Tarso, que depois muda o nome para Paulo de Tarso, nosso querido São Paulo, ele se apresenta como hebreu de hebreus, isto é, sangue puro, nenhum contato com ideias estrangeiras, tá? Eles tinham muito isso da pureza espiritual. Então, os judeus olhavam com um desdém enorme dos samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos eram impuros. E os samaritanos não suportavam essa empáfia, esse orgulho, essa vaidade exacerbada dos judeus. Vamos passar mais um slide. E aí agora nós já estamos na época de Jesus. Quando a gente pega o Evangelho de João, João vai falar sobre exatamente o capítulo que estamos hoje prestes a ler. Ele vai dizer que Jesus sai de Jerusalém e vai até Cafarnaum, isto é, ele sai da região da Judéia e vai até ao norte, na região da Galiléia. Mas, Leco, que Galiléia é essa? Repara que nós já passamos aí uns 500 anos da última história, desse último mapa que nós apresentamos. Então já houve diversas mudanças. Mas a Samaria, aí do meio, ficou bem separada ideologicamente e religiosamente falando da Judéia, e a Galiléia não. A Galiléia, os judeus também habitavam. Então, por isso que Jesus nasce na Judéia, ali em Belém, mas toda a sua história é na Galiléia, em Cafarnaum, em Nazaré. E os judeus dessa região, eles eram tratados como judeus de segundo nível, com muito preconceito. O próprio sotaque deles já entregavam. Eles, dentro de uma visão mais de educação, eles eram um nível bem inferior ao pessoal da Judéia. Dentro de valores assim de riqueza, eles eram muito mais pobres. Então, os nossos queridos irmãos do Sul tinham horror aos irmãos ali da Galiléia. Por isso que muitas vezes eles perguntavam: há de alguma coisa boa vir da Galiléia? Ou mais específico, há de alguma coisa boa vir de Nazaré? Ou que eram lugares assim muito assim maltratados, tá bom? E quando a gente vê aqui no meio da Samaria, esse pontinho em azul, nós estamos falando do Poço de Jacó. E hoje nós vamos falar do encontro de Jesus com uma samaritana nesse Poço de Jacó. Quem é Jacó? É o neto de Abraão, filho de Isaque, também conhecido como Israel, e ele que deu origem às 12 tribos de Israel. Tá bom? Então, eu acho que nós já podemos adiantar mais um pouquinho aqui. E essa seria a região mais completa, tá? Quando Jesus nasce, quem está controlando toda essa área é o Império Romano. O Império Romano que controla tudo. Só que os romanos tinham o costume de colocar alguma liderança local
para controlar. Então, no nascimento de Jesus em específico, quem era o líder local dos judeus e que controlava tudo? Herodes. Herodes o Grande. O problema é que Herodes morreu e dividiu toda essa região em 4 partes, uma tetrarquia, e deixou para seus filhos. E mais um problema é que todos os filhos se chamavam Herodes. Então, isso gera às vezes muita confusão. Poxa, qual Herodes que mandou decapitar João Batista? Não, não foi o Herodes o Grande, aquele que matou as criancinhas, né? Foi Herodes Antipas, o filho de Herodes o Grande. E Herodes Antipas era o governador, vamos chamar assim, da Galileia. Quem era o governador da Judéia? Era Herodes Arquelau. O problema é que a Judéia era um barril de pólvora. Imagina você controlar Jerusalém, muito complexo. E tinha muitas revoltas. E o Império Romano, muito incomodado, exilou Arquelau e colocou um governador romano chamado, e muito famoso para todos nós, como Pôncio Pilatos. Tá bom? Então eu acho que com isso nós podemos iniciar a nossa leitura, que acredito que o texto vai fazer mais sentido. Vamos lá? Beber uma aguinha? Jesus na Samaria. Descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, como nós vimos ali no mapa, seguido de alguns dos discípulos nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria, quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Filipe, André e Tiago, estando com muita fome, deixaram o mestre a repousar junto de uma pequena herdade e demandaram um lugarejo mais próximo em busca de alimentos. O Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó. Envolvida nos revérberos do sol, que ia ceder lugar às sombras à noite, que se aproximavam, uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro com a bela e costumeira placidez do seu semblante e lhe pedia de beber. Fazer só uma pausa rapidinho aqui. Às vezes, a gente vai encontrar algumas pessoas lendo o Evangelho de João e tendo certeza de que Jesus encontrou esta mulher no poço de Jacó ao meio-dia, porque João diz que já estava na 6ª hora. E para os judeus, a hora começava às 6 da manhã. Na hora que o sol estava nascendo, às 6 da manhã, eles começavam. Então, 6ª hora seria meio-dia. Pelo que Humberto de Campos está dizendo aqui, não. Na verdade, esse encontro aconteceu à noitinha, às 6 da tarde. E por que isso? Porque existe, na verdade, uma dúvida interpretativa em relação se João falou a 6ª hora nas tradições judaicas ou se João citou a 6ª hora nas tradições romanas, que para os romanos a 6ª hora iniciava não às 6 da manhã, mas iniciava meio-dia. Tá bom? E por que que isso é relevante? Que muitos vão dizer que Jesus encontrou meio-dia esta mulher e por isso que ela estava sozinha no poço, porque era um momento de muito calor onde ninguém ia pegar água. E na verdade ela estava lá sozinha porque ela não era bem vista na comunidade, então era um momento que ela tinha de se isolar e beber a água dela sossegada, né? E que, pelo que a gente está vendo aqui, segundo Humberto de Campos, não é nada disso. Na verdade, o que a gente está vendo é que ela estava, foi uma coincidência. Ela estava indo pegar a água dela lá às 6 horas da noite e Jesus apareceu nesse momento e encontrou com ela.
Como sendo tu judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Interrogou surpreendida. Lógico, né? O judeu e os samaritanos nunca iriam se falar, eles se odiavam. E ela pergunta, bem surpreendida. Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo e redarguiu. Os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto, se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Que vem a ser essa água viva? Inquiriu a samaritana impressionada. Onde a tens, se a água aqui existente é apenas a deste poço? Acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu desde o princípio? Mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo do seu olhar, continuou: Este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não mais haverá necessidade material, que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações, através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Que bonito, hein? Como realmente Jesus, ele conseguia nos envolver com o seu magnetismo e suas palavras muito profundas. A mulher escutava presa de funda impressão aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito, com a solenidade de uma nova revelação. Senhor, dá-me dessa água, exclamou interessada. Mas ouve, disse-lhe Jesus. E o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular, explicando-lhe o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade, e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte, viu? Na Samaria, neste monte aqui da Samaria. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. Os judeus, para eles, só em Jerusalém você podia adorar a Deus. As discórdias nessa região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo, um judeu feriu um dos nossos por causa de suas opiniões acerca da comida impura. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. O mestre observou-a, compadecido, e exclamou: Tens razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. E se a gente parar para pensar, até hoje, né? Vide aí a quantidade de mortes que ainda acontecem em nome de Deus. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispensaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é espírito, e só em espírito deve ser adorado. Por isso vem abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. É claro que nós precisamos de um local para reunião, para estudo, para o trabalho em conjunto, mas achar que Deus está somente dentro da nossa casa espírita, dentro de uma sinagoga,
dentro de uma mesquita, dentro de uma igreja, somente lá, isso ainda é o nosso pensamento exclusivista, onde eu sou filho de Deus e você que pensa diferente, o meu Deus vai matar você. Nós precisamos romper com essas algemas. Deus é espírito, como diz aqui o texto. E não precisamos de templo algum para chegar até ele. Por mais que seja necessário ainda a nossa reunião, nossos grupos, nossa família reunida em alguns lugares. Mas se eu estiver na minha casa, fechar meus olhos, eu posso diretamente me conectar com o Pai. Eu não preciso passar por nenhum templo de pedra para alcançar o meu objetivo. Suave silêncio se fez entre ambos, enquanto Jesus parecia sondar o invisível com o seu luminoso olhar. A samaritana meditava. Daí a alguns instantes, acompanhados de grande número de populares, chegavam os discípulos, admirando-se todos de encontrar o Messias em conversação íntima com uma mulher. Nenhum deles, todavia, aventurou qualquer observação menos digna ou imprudente. Observando que o Messias se preparava para retirar-se em busca da aldeia mais próxima, a samaritana, eminentemente impressionada com as suas revelações, solicitou a presença de todos os seus familiares e vizinhos, a fim de que o conhecessem e lhe ouvissem a palavra. Você vê que realmente ela estava com muita fé, né? Porque uma samaritana chamar os seus parentes samaritanos para ouvir um judeu é porque ela foi tocada. Tiago e André haviam trazido pão e algumas frutas e insistiam com Jesus para que se alimentasse. O mestre, porém, aproveitou um instante para mais uma vez ensinar o caminho do reino, com as suas palavras amigas, compondo parábolas singelas. Muita gente se aglomerara para ouvi-lo. Eram viajantes que demandavam regiões diferentes, a par de grande grupo de samaritanos de opiniões exaltadas. A enorme assembléia se pôs a caminho, mas o Messias continuou espalhando as suas promessas de esperança e de consolação. Nesse ínterim, Filipe consultou os companheiros e, aproximando-se de Jesus, rogou-lhe carinhosamente: Mestre, por favor, aceitai um pouco de pão. É indispensável cuidares do sustento. Descansai e comei. Não te preocupes, Filipe, disse o Messias com reconhecimento. Não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Qual? Atalhou o apóstolo com interesse. Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. E aí eu lembro quando estávamos estudando o livro Nosso Lar, e André Luiz aprende que no plano espiritual a maior maneira de você se nutrir é através do trabalho no bem, através do amor. Por isso, que quando ele chega na Terra para visitar, depois, já no final do livro, visitar a sua esposa que estava encarnada, ele se sente muito enfraquecido, porque na Terra esse fruto do amor não é disponível de maneira fácil. Em nosso lar, nitidamente você tem um acesso muito maior às verdades do Espírito, a esse amor fraterno. E ele se sente extremamente enfraquecido. Então, quando Jesus fala que estava nutrido, é porque a sua alma estava repleta de amor, de trabalho no bem. E isso por si só já alimenta o corpo e o espírito dele. É verdade, observou o discípulo, olhando a multidão que os acompanhava. Vedes melhor os corações e não podemos perder essa oportunidade de divulgação da Boa Nova. Levaremos para Cafarnaum mais esse triunfo, porque é incontestável que estivestes aqui, entre os samaritanos, um dos nossos maiores êxitos. Então você vê que os discípulos estavam eufóricos, porque Jesus estava sendo extremamente bem recebido na Samaria.
Tiago e André ouviam silenciosos o diálogo. Filipe estava muito eufórico, né? As palavras entusiásticas do apóstolo, o mestre sorriu e acrescentou: Não é isso propriamente o que me interessa. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. O de que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Como todo o seu anelo é o do bem, eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. Muito diferente da gente, né? Onde nós somos julgados pelo nosso sucesso e não pelas nossas intenções, e não por buscarmos atender ao desejo do Pai. E Jesus sabia das dificuldades, ele não estava preocupado no imediatismo, ele estava preocupado em semear, sabendo que cada um terá o seu tempo. E dirigindo o olhar para a turba compacta de seus seguidores, exclamou para os companheiros: Acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? Calemo-nos por alguns instantes, a fim de ouvirmos a opinião dos que nos seguem os passos. Fez-se silêncio entre ele e os 3 discípulos, de modo que podiam ouvir distintamente os diálogos travados entre os que os acompanhavam. Acreditas que seja este homem o Cristo prometido? Perguntava um samaritano de boa figura aos seus amigos. De minha parte, não aceito semelhante impostura. Este Nazareno é um explorador da piedade popular. É certo, concordava o interpelado, mesmo porque em sua terra não chega a valer um denário. Pelos próprios parentes é tido como inimigo do trabalho e há quem duvide da sua preguiçosa cabeça. É um louco de boa aparência, dizia uma mulher idosa para a filha. Pelo menos essa é a opinião que já ouvi de habitantes de Cafarnaum. Entretanto, cá para mim, acredito que seja um grande velhaco. Por que se meteu com pescadores quando alega ser tão sábio? Por que não se transfere para Jerusalém, ou mesmo para o Tiberíades? Bem sabe a razão disso. Lá encontraria homens cultos que lhe confundiriam a presunção. Mais próximo de Jesus, um rapaz sentenciava em voz discreta. Quando chegamos, foi ele achado sozinho com uma mulher. Que te parece essa circunstância? Perguntava um companheiro de caminhada. Certamente desejava salvá-la a seu modo, replicou com um malicioso riso o inquirido. Num grupo vizinho, falava-se acaloradamente. Este homem é um espertalhão orgulhoso, dizia convicto um velhote. Só faz milagres junto das grandes multidões, para que sintam virtudes sobrenaturais nas suas mágicas. E não tem caridade, acrescentou outro, pois ainda há pouco tempo, quando procuraram em Cafarnaum para o sinal do céu, fugiu para o monte, sob o pretexto de fazer orações. A noite começava a cair de todo, no alto já brilhavam as primeiras estrelas. Jesus sentou-se com os discípulos à margem do caminho para o momento de repouso. André, Tiago e Filipe estavam espantados com o que tinham visto e ouvido. Foi então que Jesus, com a serenidade de todos os instantes, os esclareceu, cheio de sua bondade imperturbável. Eu fico imaginando, né? A maturidade espiritual de Jesus e o quanto que nossos queridos apóstolos conseguiram crescer nesse curto tempo em que dividiram com Jesus. Quanto das suas, eu não vou dizer inocência, né? Mas da sua incompreensão da natureza humana foram clareadas pelos exemplos, pelos ensinamentos e, mais uma vez, vou repetindo, pela maturidade espiritual de Jesus. E aí Jesus continua: Não vos admireis da lição deste dia. Quando veio o Batista, procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de particular das alegrias do Evangelho, chamam-me glutão e beberrão. Desculpa, pelo motivo de participar. Esta é a imagem do campo onde temos de operar. Por toda parte encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo.
Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Pessoal, mais um daqueles grandes capítulos que dão suporte ao nosso dia a dia para tentarmos compreender um pouquinho mais a nossa pequena missão aqui na Terra. Quando eu digo missão, eu não estou comparando com as tarefas dos grandes mártires. Estou falando do nosso dia a dia, do nosso convívio familiar, das nossas questões profissionais. Precisamos utilizar todos esses valores, todos esses conhecimentos para nos proteger, para nos acalmar, né? Para nos ensinar que cada um terá seu tempo e que nós não temos que nos cobrar pelo sucesso alcançado, mas justamente por tentar compreender o que Deus espera de cada um de nós e buscar viver de acordo com as pretensões divinas. Vamos fazer a nossa prece? Colocar mais um pouquinho de água aqui para mim? Porque o momento da prece é o momento que buscamos nos conectar com essa força que alimenta tudo e todos no nosso universo, que é Deus. E que Ele, o nosso Pai Celestial, esteja em nossos lares, nos abençoando neste momento. Vamos lá fazer a nossa prece. Então, como de costume, vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial. Quantas vezes nós esquecemos de que fomos criados. Não somos órfãos espirituais. Temos um Pai. E esse Pai foi apresentado por Jesus há 2000 anos de maneira tão amorosa, de maneira tão virtuosa. Aquele que nos recebe, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos equívocos, apesar das nossas rebeldias, de braços abertos todas as vezes que nos arrependemos. Esse Pai é aquele que sente e divide a dor que carregamos na alma. Porque Ele nos ama profundamente. E quando nos sentimos abandonados, perdidos, ignorados por Ele, tenhamos o discernimento maduro de que somos nós, os filhos pródigos, que abandonamos o lar. Esse Pai respeita o nosso livre-arbítrio e permite que nos afastemos. Mas aguarda ansiosamente pelo nosso retorno. Porque esse Pai nos ama e nos quer ao seu lado, trabalhando em seu nome. Assim, vamos abrir as
portas dos nossos corações a esse benfeitor, ao nosso progenitor, que não nos deu apenas a vida, mas que nos mantém coesos, de pé, pois é o seu amor que mantém o equilíbrio do universo. Deus de infinita misericórdia e amor, aqui estamos. Nos abençoe e ampare, hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigado, pessoal. Que Maria Santíssima esteja em nossos lares, nos abençoando. Que Jesus, nosso Mestre amado, continue em nossos corações. E que Deus, nosso Pai, de infinito amor e sabedoria, possa encontrar sempre em nossas vidas essa energia de retorno ao lar, porque sabemos que vamos nos perder, que vamos errar, que vamos caminhar em direções contrárias a que Ele espera de cada um de nós. Mas que Ele possa encontrar em nossos corações essa vontade de sempre retornar ao lar. Que Jesus nos abençoe e até semana que vem, pessoal. Fiquemos com Deus. Boa noite a todos.